Olá, olá e bem-vindos a mais uma live sobre logosofia, realizada pela Fundação Logosófica em prol da superação humana em São Paulo. Então, nós temos dois tipos de participantes, né? Os que estão conosco ao vivo durante a gravação dessa live, na nossa plataforma, e aqueles tantos, né? Hoje são cada vídeo desse, cada live dessa está sendo acessado por milhares de pessoas, cada uma a seu tempo, a seu dia, a seu horário. Então, bem-vindo a todos. Você que está assistindo a gente ao vivo e você que está assistindo a gente na sua casa via YouTube depois. Aliás, vocês têm oportunidades iguais, né, de participar dessa atividade conosco, não só de ouvir, não só de assistir, em especial de se colocar na posição de quem vai descobrir, vai conhecer e vai fazer reflexões muito úteis para si mesmo. E, nesse sentido, vão surgir perguntas, vão surgir observações, vão surgir dúvidas, né? E como é que a gente faz isso? Quem está conosco ao vivo na gravação, tem uma aba de perguntas aqui, só encontrar o menu ao lado ou embaixo da imagem, tem uma aba chamada Perguntas. Vocês podem se comunicar conosco, fazer perguntas, escrever o que está entendendo. Enfim, esse é um canal que quem está conosco ao vivo pode fazer. Quem está em casa assistindo depois, né, no momento depois, no YouTube, vocês podem mandar um e-mail para o setor de cursos da Fundação Logosófica em São Paulo. O e-mail é sp, tracinho é o hífen, né? sp-cursos, @logosofia.org.br. E nesse e-mail vocês podem também mandar dúvidas, observações, o que vocês acharam da live, o que vocês gostariam de saber que não foi explicado, o que vocês querem saber a mais. O setor de cursos vai sempre responder com muita alegria as dúvidas que são enviadas para nós todos. Eu sou o Rony Anovitz e vou conduzir essa live junto com uma grande amiga minha, que é a Gláucia Pereira. Gláucia, vem cá. Vem aqui, sobe aqui para a gente dar um oi para a turma, e até porque a gente tem, como é que chama? A gente tem uma oportunidade muito boa de, ao estarmos juntos, a gente apresentar como é que cada um de nós está vivendo, experimentando essa ciência nova, né? A logosofia é uma ciência muito nova. Quem conhece logosofia há mais tempo tem que lembrar que a logosofia nasce em 1930, na Argentina, né? Um pensador humanista. Eu não conheci ele pessoalmente, mas devia ser uma pessoa fantástica, né, de conviver, o González Pecotti. E a gente, né, como ser humano, que cada um de nós tão diferentes, a gente vai se encontrando numa linha como essa, num conhecimento como esse, vai atraindo tanta gente que é todo mundo diferente, mas, por outro lado, a gente é diferente e a gente é tão semelhante ao mesmo tempo, né? Então, é bom que eu e a Glaucia, a gente tem psicologias, né? Coisas assim, nós somos semelhantes, outras coisas nós somos diferentes, Isso. Temos profissões diferentes e pensamos muitas coisas diferentes também. Por outro lado, tem algo que é exatamente o que a gente veio fazer aqui, o que nos une, o que nos traz aqui e está juntos nessa mesma linha de experimentação, de conhecimento. Nós estamos dentro de uma atividade maior, né? O setor de curso da Fundação Logosófica em São Paulo está apresentando essa série de lives esse ano, e a gente está com um tema... Vejam, há um tema central por trás, ou envolvendo todas essas atividades aos sábados, né, quando a gente faz a gravação aos sábados, ao vivo, mas é um tema que é a razão de ser da logosofia. A logosofia são conhecimentos para a evolução consciente. Embora esse seja um tema que, para mim, antes de eu conhecer a logosofia, eu nunca havia pensado nisso, né? Então, eu não estava buscando evolução consciente, mas quando eu descobri o que era, eu falei, opa, eu quero isso para mim. Por outro lado, esse é um tema muito amplo. E o que a gente está realizando a cada live é exatamente apresentar algum fragmento útil para o público todo, para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, para que você possa buscar nesse fragmento algo que se conecte à sua vida. Não tem outro objetivo, né? A gente não está aqui para vender nada, né? Aliás, a gente nunca vendeu nada, a gente não vai vender nem o curso, nem atividade, nem live, nem nada. Inclusive, todos os livros de logosofia estão todos disponíveis para download gratuitamente em nosso site. Qual é o site? logosofia.org.br. Todos os livros de logosofia estão lá. Pode ir lá e fazer o download gratuito de todos. Então, se a gente não está aqui para vender nada, o que a gente está fazendo aqui, né? Ô, Glaucio, o que a gente está fazendo aqui, aliás? O que
que você considera que a gente está fazendo aqui toda live, toda semana, hein? Boa tarde a todos, boa tarde aos que estão aqui ao vivo conosco, a vocês que estão aí no nosso canal do YouTube, depois assistindo essa live, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui para compartilhar, para juntar, unir cada fragmento. Você falou, né, que somos diferentes, mas somos semelhantes. Eu penso que quando a gente entra aqui nessa sala todo sábado às 16h30 ao vivo e olha aqui para a luz, a gente se identifica muito com todo mundo que está aí do lado de lá, porque a gente está todo mundo no mesmo lugar, na mesma busca. Eu já estive lá, hoje eu estou aqui. Quantos que já estiveram do outro lado estão aqui hoje, mas a gente quer buscar o fragmento que cada um tem dentro de si. Isso eu não sabia quando eu cheguei, quando eu estava do outro lado, não. Mas tem um fragmento dentro de mim, dentro de cada um de nós, que está buscando encontrar o fragmento do outro irmão. Então, eu acho que é isso que a gente está buscando aqui. Sejam muito bem-vindos, fragmentos iguais que estão também buscando, porque se estão aqui, alguma coisa os trouxe até aqui num sábado às 16h30. E vocês no nosso canal do YouTube também, de terem clicado e estar ouvindo essa live. Essa é uma verdade, quer dizer, a gente está aqui porque nós e todos que estão assistindo essa atividade, nós estamos de alguma maneira buscando algo, não é isso? Quer dizer, isso é difícil até de entender, porque eu nunca soube que eu buscava algo. Eu não vivia a minha vida, vejam. Eu, quando era um jovem adulto lá, eu não vivia a minha vida assim, buscando. Estou em busca de algo muito, muito elevado, algo que transforme completamente a minha vida, que me dê uma condição de ser consciente daquilo que eu não sei. Não era isso que eu buscava. Mas eu sentia que tinha alguma coisa faltando na minha vida e que tinha nesse que faltava era um vazio, né? Então, existia um vazio muito grande que eu buscava preencher. Agora, eu não sabia o que era que eu buscava. Eu não sabia o que é que enchia ou que preenchia esse vazio. Eu tinha praticamente uma ignorância completa, né? E eu penso que isso é comum a todos nós. Porque essa vida que a gente vive, ela vai nos lançando, né? Numa série de atividades, de objetivos. A gente vai perseguindo aquela imagem de que a vida é correr atrás do prejuízo, que é conseguir conquistar um tanto de coisa. Mas eu lembro que no meio dessa bagunça toda, dessa confusão toda, eu sentia que tinha alguma coisa que não estava bem. É como se faltasse alguma coisa mesmo muito importante. Só que eu não sabia o que era. Então, assim, eu não buscava nada. Eu só sentia uma sensação de que tinha uma coisa que eu precisava mudar na minha vida. E eu não tinha a menor ideia como é que eu ia fazer isso. Então, eu imagino que cada um de nós, cada um de vocês, pode se identificar em algum momento da vida com isso. Teve aquele momento, ou estamos naquele momento, em que nós estamos sentindo que tem algo que precisa mudar na vida, que tem algo que precisa preencher esse vazio que de tanto em tanto a gente sente. Ainda que a gente não saiba explicar o que é o vazio ou o que é que está faltando. Eu nunca soube explicar isso antes. Então, o que a gente precisa partir desse ponto, que eu penso que é o ponto comum a todos nós. Nós todos buscamos algo que nos falta. Agora, pensando na atividade de hoje, quer dizer, a atividade de hoje é a logosofia e seu método para a evolução consciente, soluções reais e permanentes. Gente, eu vou confessar para vocês, assim, eu nunca busquei nada disso. Eu, o jovem adulto lá que eu me tornei, então, assim, já enfrentando a vida pelo um todo, assim, como de forma mais completa, eu não buscava método, eu não buscava evolução consciente, eu não buscava nada disso. Eu estava nas minhas dores, né? Ô, Glaucia, você buscava o que nessa época que tem a ver com esse título de hoje? É um título realmente que impressiona, né? Eu também, falar de método, eu não buscava um método quando eu conhecia a logosofia. Mas depois que eu tive os primeiros contatos,
Eu gostava muito de método. Eu trabalhava com método, metodologia. Eu gostava de metodologia científica. Na faculdade, logo que eu entrei, fiz economia, e na PUC tinha a matéria metodologia científica. O que eu batalhei para ser monitora dessa matéria, porque metodologia científica é algo que, para mim, tinha impacto. Às vezes, quando eu comecei a tomar contato, eu não sabia muito bem. E trabalhava com método. E aí, quando eu conheci a logosofia, eu não cheguei aqui procurando método, não. Nem cheguei aqui procurando um processo de evolução consciente, não. Eu cheguei aqui porque tinha algo batendo dentro de mim também, que parece que estava buscando preencher esse... Buscava o vazio, né? Quem não sente aquele momento? Está tudo bem na vida. Eu estava num momento ótimo da minha vida, faculdade, trabalhando. Sabe quando você trabalha no emprego que você sonhou a vida inteira, que você queria trabalhar na área financeira, vibrando com aquele ritmo frenético? Aí cheguei aqui, comecei a ter os primeiros contatos. Aí quando falou a palavra ciência, o coração bateu. Eu falei, opa, tem ciência aqui? Isso é bom. Aí quando falou do método, eu falei, é aqui. Estou procurando um método para chamar de meu, já que eu trabalhava tanto com método, Rony. Então, não cheguei buscando método, mas método, para mim, é alguma coisa que me dá uma sensação, uma percepção de ter uma diretriz, de ter um mapa que indica o caminho, de ter a bandeirinha nas paradas que vai me dizer, ó, aqui você tem a água, aqui você tem o alimento, aqui você vai descansar para poder repor energia para seguir o caminho. Isso, para mim, acalma a minha alma. Você vê como as pessoas são diferentes, né? Eu não tinha nenhuma atração por método, nem por ciência nenhuma. Então, eu imagino que, olha, você, quem está nos assistindo aqui, fique tranquilíssimo que, seja qual for o seu interesse, o meu, que é o oposto da Glaucia, que não tinha nenhum interesse por método, vamos entender o porquê. Vamos entender qual é a relação desse vazio que a gente sente, ou dessa busca por algo que precisa colocar na vida. Qual é a relação disso com o método que a logosofia apresenta? Daqui a pouquinho eu trago a Glaucia de volta. Vamos falar um pouquinho desse método. Vamos entender o seguinte, vejam. Quando eu entendi o que era a vida adulta, eu falei, bom, legal, o que tem para viver é isso que meus olhos veem. E continuei vivendo a vida, já estava lutando desde cedo, trabalhando desde cedo, continuei lutando minhas lutas lá do dia a dia, que nem todo mundo vive, né? E aí, o que começa a acontecer no dia a dia com uma pessoa que nem eu? E certamente que nem, talvez, todos nós. Eu comecei a experimentar uma série de coisas no dia a dia. Dificuldades, situações inusitadas. Eu tive que fazer opções, seja a opção que a gente faz pela profissão, uma coisa mais longa assim, ou seja, as opções que no dia a dia a gente acaba sendo forçado a tomar uma atitude, tomar um lado, se posicionar frente a algo. Então, todo dia, como é hoje, eu era apresentado a essa experiência humana em que eu falava, bom, tem que ir andando, né? Não podia parar. Então, eu fui andando, gente, eu fui andando aos trancos e barrancos. Eu não sei vocês, se vocês não tiveram dificuldade nenhuma para entender essa experiência humana, se vocês estavam muito tranquilos, já dominando a experiência humana, eu não estava. Eu era por exemplo, o pessoal fala assim, né? Igual cego em tiroteio. Eu estava perdido porque eu não tinha um conhecimento. Aliás, eu tinha zero conhecimento sobre essa parte da minha existência que não fosse que meus olhos viam. Então, eu tomava o mundo e eu tomava minhas decisões, eu me posicionava e eu vivia cada experiência própria da vida humana sob a luz dessa experiência material. Bom, o que aconteceu desde então, e isso acontece desde cedo na nossa vida, eu comecei a ser ensinado, né? Então, assim, eu comecei a aprender coisas sobre a vida. Gente, mas como é que a gente aprende coisas sobre a vida? Quer lição mais instrutiva
e às vezes mais dura do que quando a gente erra e vive a consequência do erro e sente na pele a consequência do erro. Que não seja nenhum erro, quando a gente toma as decisões que toma, faz as opções que faz, e tem que conviver com aquela opção, com aquela decisão, quando a gente fala algo e tem que viver com aquilo que a gente falou, porque tem consequência o que a gente fala, quando a gente emite um juízo, emite uma opinião, quando a gente decide por algo, e eu tive que conviver com cada uma das minhas decisões, com cada uma das minhas ações. E essa convivência, ou essa consequência das minhas ações no dia a dia, foi, na verdade, um grande desenrolar de lições. Vocês estão percebendo que eu estou trazendo o seguinte, ó. Parece que na engrenagem da vida humana, que certamente é uma engrenagem que tem aí toda uma comunicação com a criação, com a natureza, com o universo, parece que a vida da gente vai ensinando no dia a dia uma série de coisas para a gente. Vocês concordam comigo ou não? Sim ou não? Vocês concordam que na vida, as situações que a gente vai vivendo vão nos forçando a tomar decisões, a tomar posições, ou a optar por caminhos, por condutas, por pensamentos, né? Ou seja, a vida vai nos obrigando a nos expor. Nós temos que nos expor perante os outros, perante nós mesmos. E eu fui vivendo isso naquela época, como jovem adulto, mas assim, aos trancos e barrancos. E, gente, quantas não foram as lições? Quantas não foram as lições? Algumas muito duras. Eu imagino que não sou o único, né, a ter aprendido com a vida lições duras. Eu tenho certeza que cada um de nós pode recordar. Parem alguns segundos. Recordem de algumas das lições duras que cada um de nós aprendeu. Eu recordei de umas 3, nesses 3 segundos, assim. Porque parece que, de fato, existe nessa engrenagem que a gente vive num mundo que não é só esse mundo físico, que não é só esse mundo que a gente vê com os olhos físicos. E parece que existe toda uma ordem, né? uma grande ordem por cima disso tudo, mas que eu não entendia qual era. Eu não tinha a menor ideia que existia uma ordem. A sensação é que era uma desordem, que a minha vida era uma grande desordem. Mas conforme as minhas opções, conforme os dias passam, conforme os anos passam, conforme as décadas passaram para mim, eu fui vivendo com as consequências daquilo que eu tinha optado, decidido e vivido. Não é assim para todos? O pessoal que está assistindo a gente aqui na gravação, ou você que está assistindo a gente no YouTube, podemos partir desse princípio que a vida nos ensina muitas coisas e que a vida de todo ser humano é uma sucessão de aprender ou de não aprender, mas preferencialmente de aprender com as quedas, com os erros, com aquilo que a gente observa da vida dos demais também. Vocês concordam ou não? Podemos admitir que a experiência humana é uma experiência de aprendizado? Sim ou não? Se balançar na cabeça que sim? Que bom. Porque para mim isso ficou claro, isso sempre teve claro. Agora, a sensação que eu tinha também é que eu era jogado nessas experiências, que eu era jogado nessas situações e que eu tinha que me virar com o pouco que eu tinha. Porque uma coisa é falar assim, Rony, agora está aqui a prova, ó, vai ter uma prova, né? Como teve na escola, como teve na faculdade, como teve depois na profissão, ó, tem que fazer uma prova aqui. Então, legal, vou estudar X tempo para fazer a prova. Legal. O problema é que a sensação que eu tenho é assim, tem provas que apareceram na minha vida sem eu nem ter pensado que tinha tal prova. E eu não tinha me preparado. Então, ainda que eu não tivesse esse preparo, e eu sentia que as provas iam chegando, parece que a gente vive como conjunto, né? como uma humanidade, como um conjunto de seres que somos aqui nesse planeta. Vocês têm a sensação também que a gente vive provas atrás de provas,
que parece que a vida é um suceder de testes, de situações em que a gente tem que se colocar, tem que suplantar, tem que superar, tem que resolver. Mas, em geral, eu resolvi muita coisa sem conhecimento nenhum das verdadeiras causas, do porquê que eu via, vivia, experimentava as coisas que eu vivia e experimentava na vida. E aí entra essa linha de conhecimentos, que a logosofia é também uma linha de conhecimentos, né? Além de ser uma ciência, que para mim foi o seguinte: se eu pudesse resumir para vocês o que significou a logosofia, e aí sim, a gente chega de cheio agora no tema da live, dessa live, que é assim, eu não tinha uma ordem na minha mente, eu não tinha o conhecimento da minha vida e da minha existência terrena suficientes para me colocar frente a cada uma dessas provas, cada uma desses desafios, cada um desses momentos em que a gente tem que optar na vida, tem que fazer uma opção, tem que falar algo, tem que se posicionar, tem que pensar, tem que resolver. Gente, e se a gente puder fazer tudo isso a cada instante, a cada dia, com um conhecimento que nos guie para a melhor experiência sempre. Que tal se a gente tiver um método que nos ensine, que ilumine para mim, como iluminou, né? Como iluminou para mim, que ilumine esse caminhar nessa série de experiências humanas, nas experiências do dia a dia, como se a gente eu tentei, né? Como se a gente tentasse muitas vezes fugir. E eu tentei muitas vezes fugir da experiência do dia a dia. Não dá para fugir. Então, se não dá para a gente fugir, se não dá para viver em outro mundo que não tem as dificuldades, os desafios, o que é que cada um de nós pode alcançar? O que cada um de nós pode acoplar à própria vida que nos guie e ilumine esse caminhar frente a cada um dos desafios, frente a cada uma das experiências que a gente precisa enfrentar no dia a dia. Seria fantástico, não? Seria maravilhoso se a gente tivesse um método, um manual, se a gente tivesse a forma de que a gente descobrisse que a gente é capaz de viver, de sobreviver, de viver com consciência cada uma dessas tantas circunstâncias que a vida apresenta. Que tal? E esse é a grande razão, esse é o grande mote, né, desse tema de hoje, que é um método logosófico que, para mim, é algo que transformou completamente a vida. Por que transforma completamente a minha vida? Não porque eu deixei de viver o que eu vivia antes do ponto de vista das experiências do dia a dia, mas porque me tirou daquela sensação de cego em tiroteio. E aí começa a entrar a possibilidade de cada um de nós, com esse método, começar a compreender que existe uma ordem. Existe uma ordem em tudo que ocorre na vida. Mas essa ordem, se for ignorada, parece uma desordem. Então, peraí, Glaucia, volta aqui um pouquinho, que agora nós precisamos falar desse... Agora, dito isso tudo, precisamos entrar nesse ponto específico do que é, basicamente, o que é esse método, o que é estar com a possibilidade de começar a entender o que é a experiência humana e como é que a logosofia e seu método podem, de fato, ser úteis a cada um de nós nessa sensação de que a gente precisa percorrer um caminho que não tinha manual. Então, assim, o que significou para você esse método logosófico? O que significa para você, né, hoje, o que significou para você antes, ou o que significa para você hoje ter esse guia, esse manual que você diz que rapidamente identificou que a logosofia te apresentou? Eu estava ouvindo você falar, Rony, uma coisa é virar com o que a gente, se virar com o que a gente tem, e outra coisa é ter um manual, a indicação do caminho, né? A indicação, a luz. Uma coisa é você andar às escuras e outra coisa é você andar com a luz. E tem
um trecho do conhecimento logosófico. Eu posso mostrar aqui? Claro. Que é o trecho que está na... Deixa eu achar, eu deixei aqui, deixa eu só buscar ele aqui, porque ele está aqui. Esse trecho aqui, que tem muito com o que você estava manifestando, Rony, de se colocar frente à própria vida, né? Ver o caminho, ter um manual. O que Gonzales Pecote faz? Esse livro, Logosofia, Ciência e Método, é uma boa indicação, como diz o título, para conhecer a logosofia, a ciência e o seu método, né? O que diz aqui? O método leva com a mão segura as partes mais essenciais desse conhecimento de si mesmo, que é o que a gente falou desde o início, para que o ser possa ali abrir a arca da investigação, extrair dela os valores mais recônditos, mediante uma busca íntima que se estende ao longo de toda a vida, né? Então, o método leva com a mão segura. Então, é o que você falou, é a luz. Quando no começo nós estávamos falando, você não buscava o método, eu não buscava o método, eu não sabia quando cheguei aqui que tinha um método, não sabia disso. Mas depois, quando a gente vai conhecendo e vai exercitando este método na própria vida, aí muda. Não que os problemas vão deixar de existir, eles continuam lá e às vezes vão até se ampliar, mas você tem agora algo, você tem uma luz que acende, você tem uma indicação, você tem um trabalho a ser feito. Mas você tem agora como trabalhar a própria vida, sabendo que você tem o recurso para fazer. Então, esse trecho que eu falei tem aí uma chave, tem uma arca da investigação. Isso daqui, para mim, é assim, fantástico. Uma arca da investigação, então tem uma chave para abrir. Tem algo que vai fazer eu abrir, quando fala desse conhecimento de si mesmo, valores mais recônditos. Quando você falou dos fragmentos que cada um tem, essa busca íntima, que é a busca de toda a minha vida. Mas eu sabia do vazio, eu não sabia do que tinha lá, né? Então, Rony, o que quando eu comecei a descobrir, a entrar no estudo e na prática da logosofia e praticar o método, eu destaquei para contar hoje uma experiência, não a experiência em si, mas a experiência de praticar o método. Quando você falou do vazio, ainda tenho muito, uma impaciência, uma inquietação, que para mim é o grande problema da minha existência. Eu falo existência porque não é só da vida física, é a dor da minha alma, de sentir, às vezes, sem respiração, sem enxergar. Eu queria, e aí eu tomei logo há alguns anos, isso não foi no começo, porque no começo você vai se iniciando nesses estudos, você vai compreendendo o que tem na bibliografia, você vai se inteirando do que é o método, do que é essa prática, do que são as indicações, e eu tomei contato com algo que na hora me identificou, que foi sobre a paciência inteligente e ativa. E eu queria muito cultivar essa paciência. Eu já tenho alguns anos que eu venho fazendo esse trabalho de investigação na minha vida, de querer aquietar e serenar a mente. E vou compreendendo, com o tempo, o que me leva sempre a ter essa paciência, a compreender o valor do tempo na minha vida, na minha existência, né? E tem um momento... E a aplicação desse método, nesse estudo de investigação e prática, me faz retomar, quando a gente tem a luz e o manual, parece que a gente começa a ver o caminho, até o caminho que a gente não lembrava que tinha passado por ele, né? Minha mãe, quando eu era criança, ela falava que eu era uma criança calma, tranquila. E teve um momento que eu vi uma inflexão na minha juventude, quando eu não cheguei aqui tão jovem, mas ainda jovem, né? E quando eu tomei contato com esses conhecimentos, com esses ensinamentos, na hora eu fiz
e recordei dessa inflexão, né? Então, como é que eu fiz? Então, como é que eu fui aplicar as indicações precisas do método na minha própria vida? Eu busquei um tema sobre a paciência inteligente, eu fui buscar algo para cultivar, um trecho que eu venho trabalhando há muitos anos na minha vida. Isso que é lindo, né? A gente começa a trabalhar a vida. A minha vida começa a ter um sentido superior e elevado, porque ela passa a ser a referência do que eu quero ser. Eu vou ser o que eu praticar e exercitar e construir na vida que eu quero viver, né? E esse trecho falava da mente humana, que a mente humana é inquieta, veemente e impaciente. E é que a logosofia recomenda aquietar a mente e serená-la, criar essa virtude da paciência. E o que eu tenho feito? Eu tenho estudado, investigado, experimentado, anotado, feito observações da minha vida, procurando de forma constante. Eu consigo fazer isso todo dia? Não consigo. Mas eu consigo fazer que os fatos e as circunstâncias que estão fora, eu volte para dentro para entender internamente o que está acontecendo, sendo um experimentador da minha própria vida, né? Aí entra o fato científico. A vida passa a ser o foco da minha experimentação, né? E eu tenho tido assim experiências muito lindas com essa aplicação nesse trecho desse tema que eu tenho trabalhado, né? Tem outros temas e outros estudos que cada um de nós, os milhares de estudantes, vão fazendo ao longo do seu tempo. Então, ao longo do seu estudo, tem um estudo individual e tem um estudo em conjunto, onde a gente vai confrontando essas experiências, fazendo o intercâmbio, e como você falou lá no começo, os fragmentos de um vão preenchendo o fragmento do outro, e parece que aí a imagem vai se tornando soluções reais e permanentes, né? Como é o título. Isso é o que é imprescindível para mim. Mas vocês que estão aí do outro lado, o que é imprescindível para a vida de vocês saber e resolver? Para mim, um dos temas que eu tenho hoje investigado, dentre outros que eu tenho feito, essa investigação, é a paciência inteligente. Mas cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu método e o seu tema que vai realizar. Então, para mim, isso tem sido assim uma grande descoberta, essa sensação de poder fazer algo, de poder realmente aquietar. E quando você consegue realizar, sentir que o que está fora é uma coisa e o que está dentro é outra coisa, e eu consigo me colocar internamente em qualquer momento e circunstância, se eu estou consciente do que eu estou vivendo e consciente da aplicação que eu estou fazendo do método, de mudar tudo que está fora. Afora vai continuar as incompreensões, mas dentro de mim tem algo real e permanente, que eu abri já a arca da investigação. Então, depois eu conto um esse, trecho do livro. Esse que eu ia falar. Antes da gente, então, de você contar um pouco mais específico da aplicação do método, penso que agora é uma boa hora para a gente falar o seguinte, tá bom, então o que é esse método logosófico para a evolução consciente? Bom, é claro que a gente não vai, nessa curta live, entrar a fundo, nem explicar do ponto de vista científico o método logosófico. Para isso, a Glaucia já deu a dica, né? Gente, a dica está dada, né? Existe um livro, vocês entram lá no logosofia.org.br, pode baixar como primeiro livro Logosofia, Ciência e Método. Esse é um livro formidável, porque ele vai explicar essa parte da concepção logosófica da engrenagem que existe em cada um de nós. O que é que existe, como é que é a vida de cada um de nós sob a lente de uma realidade que não é só física, mas que também nós somos uma realidade metafísica. Muito bem. Então, existe a parte biológica, né, a parte física, existe a parte psicológica do ser humano e existe a realidade espiritual do ser humano. Isso é uma tríplice configuração. E é óbvio que se essa tríplice configuração é um completo ou um complexo ser humano que eu não conhecia, é preciso entender como é que essa grande maravilha que cada um de nós significa, do ponto de vista biopsicoespiritual,
deve interagir com a grande experiência humana. Então, assim, eu estava falando no começo que a gente vive tantas situações no dia a dia e muitas delas a gente vai sofrendo enquanto a gente não aprende algo, não é assim? Eu passei anos aprendendo sobre a minha vida ou sobre a vida humana de uma forma muito dura. E de tanto em tanto ainda vivo alguns desses aprendizados que é pela queda, né? Mas existe uma possibilidade que eu penso que a logosofia veio exatamente para mudar isso. Claro que dá para aprender a vida toda pelas quedas e pelas dores. Claro que dá. Mas é um aprendizado muito lento, né? E muito dolorido também. Eu digo por mim, né? Muito dolorido. Então, se não é para aprender pelos erros e pelas dores, como é que dá para aprender o que significa a experiência humana na Terra? Então, muito bem. E aí a gente pode, de alguma maneira, definir que o método logosófico ele é, na verdade, uma tradução para mim, né? Então, na minha realidade, na minha compreensão, o método logosófico é um tradutor dessa grande engrenagem da qual eu faço parte. Então, é como se em vez de eu ficar como um cego em tiroteio, perdido, é como se eu começasse, então, a compreender cada uma dessas partes do todo. Ah, Rony, mas qual é o todo que você está falando? O todo que eu estou me referindo é essa grande experiência humana nesse planeta Terra, que certamente não é isolada da grande experiência cósmica do universo, que não é isolada da experiência de termos um Criador que deu ordem e que instituiu leis ordenando tudo que acontece no universo. A gente conheceu as leis físicas primeiro, né? A lei da gravidade, outras tantas leis que, do ponto de vista da física, explicam muito. Explicam quase tudo que a gente já aprendeu até hoje. Tem muita coisa a descobrir, certamente. Mas vamos pensar que o método logosófico, para cada um de nós, pode ser o tradutor dessa grande engrenagem que a gente vive há tanto tempo sem entendê-la. Porque é muito difícil viver essa vida humana, eu digo, vou dizer por mim, né? É muito difícil viver a vida aqui na Terra sem entender o porquê de tudo isso. Então, quando eu penso no método logosófico, me vem essa imagem clara de que, para mim, ele é um grande manual, um grande tradutor, um intérprete dessas engrenagens ou das peças que compõem a grande engrenagem da minha vida. Então, é como se a gente pudesse viver a vida aprendendo sobre a vida nas dores, nas quedas, nos tombos, ou como se a gente pudesse, e a gente pode, começar a entender a causa de tudo que concerne a vida de cada um de nós. Aí você fala assim, Rony, mas a causa está onde? Está no que o outro fez com a gente? Não. E isso é parte do próprio método. O método vai nos levar, esse método logosófico é um método que leva cada um de nós para uma viagem para dentro de si mesmo. Porque eu descobri que as causas que determinam a minha vida estão em mim, não estão no outro. Claro que existem muitas circunstâncias que estão fora de nós e que impactam a nossa vida de muitas maneiras. Mas a grande experiência humana não é viver ou não viver tal ou qual problema. Me parece que a grande experiência humana é entender e descobrir como é que eu vou viver cada uma dessas experiências que eu tenho que viver. Vejam como é sutil a diferença, né, Gláucia? Não é questão de assim, eu vou escolher o que eu vivo, então a Gláucia escolhe o que ela vive, eu quero escolher o que eu quero viver, eu não gosto de viver tal coisa, não quero viver outra coisa. Não. Não é a impaciência em questão, é muito mais. O ponto não é se a gente vai viver circunstância que tem que ser paciente, que tem que ser. Não é isso. Vai ter pandemia, vai ter guerra, infelizmente ainda, vai ter situações de todos os espectros, todos. A pergunta é como é que eu vou viver essas circunstâncias, como é que eu vou passar por tudo isso que a vida vai apresentar ainda para mim, como apresentou até hoje. E aí que essa veja só, é a explicação, o método logosófico para mim
tem sido a explicação de como é que eu, Rony, posso sair do ponto em que eu ignoro as causas da minha existência na Terra, ignoro as causas das situações que eu vivo e começo a compreender, a conhecer essa engrenagem que existe dentro de mim, que se conecta à grande experiência que envolve a mim e a todos. E na medida que essa engrenagem começa a se tornar conhecida para mim, eu começo a viver e experimentar a vida de uma forma totalmente diferente do que antes eu experimentava. Se eu era um cego no tiroteio, eu deixo de ser cego, porque eu começo a ver, eu começo a entender por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo comigo. Por quê? Porque a logosofia apresenta exatamente a parte que em cada um de nós existe e que está causando em cada um de nós a forma própria de cada um de nós viver as experiências, que é muito diferente, né? A Denise está aqui na gravação das atividades ao vivo aqui, escreveu para a gente, o método se aplica a cada psicologia. Eu posso cultivar a paciência inteligente e ativa, atendendo e observando como atua a impaciência em mim, que é diferente a do outro. Com o método eu aprendo algo de mim, que me possibilita ver o outro como semelhante. Isso é muito diferente. Pois é, esse é um ponto que eu penso que vale a pena a gente ressaltar. Vejam, nós somos diferentes. E esses pontos que nos causam as dores, que nos causam as dificuldades, assim como os pontos que nos facilitam a experiência humana, assim como essas virtudes que temos, assim como as facilidades que temos, na medida que é diferente para cada um de nós, como é que seria um método que se adequa a todo mundo? Porque ficou claro aqui, já que assim, cada um de nós é muito diferente. Cada um de nós vive, experimenta a vida de forma diferente. Aí assim, como é que vem uma ciência com um método que funciona para cada um dos seres humanos de forma diferente? Ô, Glaucia, esse método a gente tem que se encaixar numa caixinha, não? Como é que é? A gente entra na caixinha e fica quadradinho? É isso não que faz o método logosófico? Não, ai que delícia que não é, porque ele é individual, cada um tem, como eu brinquei, o método é intraindividual. Eu vou trabalhar e vou buscar, ele vai ser a minha característica psicológica. É um método para chamar de meu. Cada um tem o seu caminho, que é único. Isso é muito grande, mas tem um aspecto ligado com isso que a Denise falou, que quando eu estou, cada um de nós, esse fragmento divino que está dentro de nós, está atuando, está trabalhando, está criando no mundo, nessa criação algo muito diferente, Rony. Porque cada um, até que eu brinquei, para mim é imprescindível isso da paciência, porque ela me conecta com várias questões da minha existência, de poder, nesse estudo de investigação que eu faço, de retomar desde a minha infância, da minha juventude, que é um problema da minha existência. Mas esse é imprescindível para mim. E para cada um que está nos ouvindo aqui, vai buscar a sua questão e esse método vai ser aplicado à sua característica individual, ao seu caminho, à sua busca individual. Ele se aplica, ele é aplicável a cada inteligência. Sabe o que me parece, Glaucio? Assim, me parece o seguinte: a gente tá aqui tratando dessa realidade que é o seguinte: cada um de nós é diferente. Cada um de nós vive dificuldades, desafios, circunstâncias na vida, embora similares do ponto de vista fora de nós, né? Todo mundo vive dificuldades similares, mas como cada um de nós é muito diferente, a sensação é que, assim, esse método ou aquilo que encaminhe os problemas individuais de cada um de nós precisa se apoiar em algo que seja verdade para todos. Ou seja, precisava se apoiar, a gente precisava ter soluções que funcionassem para todos, ainda que cada um de nós seja diferente. E aí eu fiquei me perguntando isso, falei assim, puxa, como é que aonde que estão as soluções? Aonde que estão essas balizas que possam servir de guia para a vida de cada um de nós? E eu buscava isso, eu buscava também essas referências, quer dizer, cadê as referências que pudessem ser
guia e referência de fato para uma conduta, para uma vida, para uma existência que fizesse cada um de nós sentir-se plenamente humano. Se é que a gente possa entender o que significa isso, do ponto de vista de assim, que o vazio fosse preenchido, quer dizer, como é que eu vivo uma vida com a referência do que seja permanente? Porque muitas vezes eu dediquei tempo da minha vida, anos, a coisas, a situações, a soluções, a alcançar algo que não foi permanente, não é permanente e que é transitório na vida. Mas o que eu sempre busquei, ou seja, o vazio existia não em relação ao que era circunstancial. O vazio existe dentro de mim, sempre existiu, era muito grande, em relação ao que é a construção do permanente na vida. Do que é a aproximação com a grande verdade que eu sempre busquei. Eu sempre busquei a verdade sem saber que era isso. Eu queria me aproximar de Deus, eu queria me aproximar do todo do universo, eu queria sentir que eu era parte desse todo, que eu queria respostas, eu queria muitas respostas, e nenhuma delas era se eu devia fazer a profissão X ou Y. Isso eu ia responder, e respondi sozinho, né, ou quase sozinho. Mas o que eu sempre busquei foi assim, como é que eu ajusto uma vida a essa grande experiência humana? E aí parece que a gente está chegando nessa imagem clara de que esse método, não é porque o método nos forma num shape, numa forma X. É o contrário, é que cada um de nós pode, através de um método de conhecer a si mesmo, descobrir como é que cada um de nós vai construir e buscar esse permanente, essa verdade e essas respostas que sempre buscou. É o contrário, né? Em geral, a gente tem que se encaixar em alguma coisa na vida, ou a gente acha, né? A gente acha que tem que se encaixar em alguma coisa, tem que me encaixar num grupo, me encaixar numa moda, me encaixar num conceito, me encaixar num comportamento. Não. Eu sempre fui muito rebelde. Eu não queria me encaixar em nada. Aliás, acho que ninguém conseguiu fazer eu me encaixar em nada. Rony, posso só falar uma coisa? Pode. A ideia do que você perguntou das caixinhas, porque a gente fica buscando fora, a gente fica buscando um lugar fora da gente para você se colocar lá e resolver. E o método é o oposto disso. É caminhar para dentro, é gradualmente indo para... A experiência que eu contei lá é olhar para dentro, buscar dentro de mim as respostas que eu só vou conseguir achar porque eu tenho um manual. Porque elas estão lá escondidas esperando. Mas eu não tinha um manual, elas estão dentro de mim. Mas não tem. E o manual para achar? É igual que quando você tem que ter um manual para você saber o que liga o quê. A mente liga com o coração, o pensar e o sentir. Então, é olhar para dentro. Aí que não cabe na caixinha. Ou seja, a caixinha, essa nossa imagem de que a gente tem que se encaixar de um jeito fora de nós, na sociedade, num tipo, numa gaveta, no que fosse, é a imagem que acho que todos nós, de alguma maneira, resistimos. Embora, se não tiver alternativa, a gente ia fazer isso a vida inteira. Então, vai ficando claro o seguinte, que a logosofia, ela parte de um ponto que é diferente. Então, em vez de fazer cada um de nós se encaixar em algo, a logosofia, ela é um conhecimento para cada um de nós conhecer de fato quem é, o que é, como é que é essa vida, de fato, do ponto de vista da causa. Aí a logosofia explica sobre o mundo mental, sobre os pensamentos, sobre a consciência, sobre essa realidade de uma vida espiritual que coexiste com essa vida material biológica nossa, psicológica. Aí explica um ser humano numa configuração extremamente completa, embora eu não tivesse consciência nenhuma disso antes. Então, vai formando essa imagem, eu penso que para todos nós, e quem está nos assistindo, eu penso que está chegando nessa imagem, é o seguinte, poxa, mas o que é o método logosófico, então? Talvez a gente possa traduzir o método logosófico como uma grande prática de conhecer a si mesmo,
começar primeiro a identificar-se consigo mesmo, a entender as causas da própria existência e da própria vida. No dia a dia, até as coisas mais longínquas, em si. E deste ponto, do ponto em que explica a vida humana interna em cada um de nós, o método logosófico possibilita que a gente comece a experimentar, então, como é que é viver o dia a dia com o conhecimento da causa, do que nos move e de como que a gente vai passando cada uma das experiências que a gente tem que passar. Ou seja, a gente não vai se livrar das experiências, né? A gente não vai deixar de viver dificuldades, desafios, nada disso. Não. Mas parece que falta, e enquanto não houver esse manual, que na verdade não é um manual de conduta, nem manual de forma, é a grande explicação de como é que se organiza em si mesmo, de acordo com essa realidade interna de cada um, em consonância ou em harmonia com essa grande engrenagem da vida humana, que obviamente também, por sua vez, se conecta à grande engrenagem cósmica. Então, do mesmo jeito parece que a gente tem essas experiências que a vida pode nos ensinar pelo erro, pela dor, né? pelo obstáculo, parece que o método logosófico é exatamente um grande acelerador e facilitador do aprendizado sobre a grande experiência humana. Sabe, faz sentido isso, Glaucia? Essa pergunta, Rony, essa grande pergunta de quem sou eu, né? Porque a gente falou do método para cada ser humano, porque o conhecimento de si mesmo, ele leva para dentro de você. As perguntas estão dentro de cada um de nós. E ele vai, e cada um, as respostas estão dentro de si. Então, ele é um método individual, de busca de um caminho de estudo e prática da logosofia individual. Mas, quando cada um dentro de si volta para dentro de si e conhece, e quando a logosofia apresenta um estudo e prática no individual e um estudo e prática no coletivo, se amplia muito a realização de milhares de pessoas pensando nesse ambiente de buscar cada um e de somar. Aí a soma é muito maior, né? Bom, então vamos retomar o seguinte, algumas imagens que a gente viu, que a gente está vendo. Então, assim, existe um conhecimento, que a logosofia apresenta um conhecimento que explica e apresenta sobre esse mundo interno metafísico em cada um de nós. Muito bem. Aliás, nós temos várias dessas lives já gravadas. Gente, vocês estão assistindo a gente no YouTube, tem aí uma playlist, várias playlists, mas tem todos esses vídeos. A cada semana a gente está trazendo mais um fragmento para montar esse grande quebra-cabeça, hein? Hoje a gente não consegue, numa live, abordar tudo. Então, é importante ir completando, né? Vão assistindo os outros vídeos para ir completando essa grande imagem. Porque a logosofia, ela traz um conhecimento que explica essa realidade causal, que é a vida interna do ser humano. E aí parece que esse método é exatamente o alinhar a minha realidade interna com as grandes referências da própria criação. Porque, no final, o que eu percebi depois com a logosofia foi isso, quer dizer, eu estava vivendo uma vida desalinhado com as referências da própria criação. Ainda que a criação me ensinasse muita coisa pelo erro, pela queda, pelos tropeços que eu dei na vida, e foram vários, mas eu queria sair desse tipo de aprendizado, porque eu estava buscando realmente soluções, eu estava buscando a referência que pudesse ser real, que pudesse ser uma referência que me desse a possibilidade de solucionar de forma permanente os problemas que eu vivia. Então, para isso, parece que é necessário conhecer a referência também. Porque, assim, uma parte do método é conhecer a si mesmo, então a logosofia explica esse conhecimento de si mesmo, a logosofia joga uma luz sobre essa realidade do mundo interno de cada um de nós e ensina cada um a percorrer esse caminho de conhecer a si mesmo.
E, ao mesmo tempo, a logosofia permite que a gente vá praticando esse alinhamento do o que eu vou me tornando mais alinhado com as grandes referências dessa grande engrenagem cósmica. Aí alguém pergunta, Rony, mas quais são as grandes referências? Muito bem. Por isso que a logosofia existe com um método, né? Ela é uma ciência, e cabe a cada um de nós, ou seja, aqueles que estão buscando esse grande alinhamento da própria realidade interna com essas referências da grande engrenagem do universo, é preciso buscar essas referências no estudo. Então, o método logosófico prevê o estudo, né? Prevê a investigação, prevê a interpretação desse conhecimento que a logosofia apresenta, como qualquer ciência, aí prevê a prática, ou seja, prevê a lida, né? O trabalhar com isso no dia a dia das experiências de cada um de nós, e prevê, obviamente, um contínuo aperfeiçoamento dessa condição que a logosofia ensina a experimentar. Agora, é claro que, como parece, assim, acho que ficou claro nessa nossa conversa, que não é uma forma rígida. O método logosófico não é uma coisa que está lá na parede, né? Uma explicação que você vai lá ler e fala assim, legal, então agora tem que fazer isso, e aí quando eu fizer tudo isso está resolvido. Não. O grande, para mim, do método logosófico é que é a grande explicação que eu precisava para entender primeiro a mim mesmo. E daí partir para entender essas referências que eu sempre busquei na criação, na vida humana, na realidade sobre Deus, sobre o que eu vim fazer aqui. Você falou, né? Quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, da onde eu vim. Para que eu quero essa vida, por que eu estou aqui? E, Rony, uma coisa legal para quem está aqui assistindo, e principalmente para quem está assistindo a gente agora no nosso canal do YouTube, que vai estar assistindo logo a live, né, e a playlist, que na próxima terça-feira vai começar um workshop de logosofia. Então, quem estiver no canal do YouTube assistindo essa semana, pode ir lá no canal, tem um link para se inscrever para o workshop de logosofia. E lá a gente vai aprofundar com mais dinâmica, com uma interação maior, essas indicações que estão no método. Aliás, isso é um ponto importante. Todo mês, quer dizer, então assim, lógico, nessas lives aqui a gente está trazendo, a gente está apresentando, né, e mostrando o seguinte, o que a logosofia oferece para cada um de nós como uma possibilidade de ir em busca de algo que estava faltando. Há aqueles que querem ir em busca disso e se identificaram e têm se identificado com o que a logosofia apresenta. Todo mês nós temos uma turma de workshop, que a gente faz um workshop em 3 módulos. Todo mês começa uma turma nova. Também é atividade gratuita também. Toda primeira terça-feira de cada mês parte uma nova turma. Todos os vídeos de YouTube nossos vão ter sempre o link para a gente, para a próxima turma, não se preocupem, tá? E, em último caso, mandem um e-mail para sp-cursos@logosofia.org.br. E aí, cada um de nós, a partir dessas sensações, Gente, aquilo que a gente está sentindo quando a gente participa de uma atividade dessa é um grande indicativo da gente ir adiante. Então, assim, aqueles que estão se identificando com esses fragmentos que a gente está trazendo aqui em cada uma dessas atividades, cabe a cada um ir em busca por si mesmo, contando com esse conhecimento, contando com a logosofia, com um método próprio, para que cada um possa ir buscar, encontrar aquilo que está faltando para si mesmo. Então, o convite é esse, né, Gláucia? Se cada um se identificou, e na hora que a gente está aqui conversando, tem algo de imprescindível a saber na vida, na sua vida, na vida de cada um que está aqui com a gente hoje. Então, além da nossa playlist de lives no nosso canal do YouTube, quem está assistindo, você que está assistindo aí essa semana, tem lá o link, tem o SP-cursos lá, logosofia.org.br. Se não conseguir achar o link, manda para a gente um e-mail, porque é na próxima terça-feira, mensalmente, a gente começa um curso, ele é mensal, e todo sábado aqui ao vivo, e sempre no nosso canal do YouTube.
Isso é legal, é permanente. Então, aos que, como eu e a Gláucia, buscavam ou não buscavam um método para a vida, mas que, como eu e a Gláucia, buscavam um conteúdo de forma a transcender, a ultrapassar, a crescer a vida em conteúdo, em significado, bem-vindos à Logosofia, bem-vindos a esse caminho, bem-vindos a encontrar cada um como que esse método transforma e faz cada um de nós encontrar aquilo que busca. Então, fiquem bem, uma ótima tarde a todos. Glaucia, é uma alegria estar aqui com você. Rony, eu vou deixar aqui O slide? O slide do workshop. Ótimo. Então, a todos uma ótima tarde, quem acompanhou a gravação com a gente ao vivo, e a todos que estão nos assistindo no YouTube, fiquem bem. Esperamos encontrá-los nas próximas atividades da Logosofia em São Paulo. Um abraço a todos. Boa tarde a todos, um abraço. Aqui são os workshops que começam no dia 3, na próxima terça-feira. Como o Rony já explicou, lá no nosso canal tem o link, e também aqui o QR Code para quem quiser se inscrever. Boa tarde a todos e até breve.